muitos síndicos, infelizmente, não conhecem sequer o processo de uma manutenção preventiva, analisam o preço, né, os requisitos operacionais, os técnicos especialistas que estão por trás da empresa, os engenheiros habilitados, né, e os profissionais habilitados para prestar esse serviço. Eu já me deparei com empresa que nunca visitou o condomínio e apareceu lá que foi feita uma visita técnica e que teve um checklist, enfim. Então, qual recado você pode dar, Frederico, no tocante à verificação? O que o síndico, antes de fazer essa contratação, quais são os indícios de que aquele equipamento não está tendo a manutenção adequada ou não está realmente funcionando de forma adequada? E aí, falando de gerador, existem alguns critérios, algumas regras que devem ser obedecidas e rotinas de ligar, de testar, né? O que você pode falar aí sobre isso? Antes de tudo, sendo bem generalista, antes de você contratar qualquer coisa, você tem que estudar. Sim. Então você tem que, se você não está inserido no mercado, mas você caiu do nada. Chamaram lá, vai ser síndico, é você mesmo. Tem muito síndico hoje que atende, a gente tem situações de arquitetos, advogados, além do síndico orgânico que acaba caindo ali de paraquedas, que por uma situação ou por outra vão ter que fazer essa nova atividade ali, né, dentro do seu dia a dia. Mas que buscam, que estudam, que vão para o mercado, que se orientam, que chamam as empresas. Muitos poucos síndicos chamam as empresas no condomínio para conhecer os ambientes, conhecer as instalações. Então a coisa fica muito de relatório, quando tem relatório, né? Quando tem. Exato. Né? Quando tem relatório fotográfico, quando tem alguém explicando alguma coisa, quando tem um grupo de gestão. Porque todos os meios que a gente puder fazer para que a gente agregue ao síndico, mesmo que ele não tenha essa percepção de chamar, ou que crie, de repente, até dê um entusiasmo, né? Para que a gente possa dar valorização para a gente defender algo que a gente presta manutenção e vender segurança, a gente tem que dar o primeiro conhecimento. Sim. Então, tenho que levar o máximo possível vídeos. Então, a gente, nas nossas práticas de manutenção, a gente gera muito vídeo, manda para o cliente verifica. Então, de repente, um equipamento que tem que ser consertado, uma coisa é você falar, é o papel, está no papel, é ter a foto, ter escrita. Outra coisa é você fazer um vídeo explicando, não era para estar assim, era para estar... Então, ou até mesmo indo lá, em loco, e demonstrar para o cliente. Isso, né? e mostrar também qual é o ideal que a gente busca. Então, existe um padrão? Existe. Por que existe esse padrão? São 20, 30 anos desenvolvendo para que a gente chegue em algo que traga segurança. No final das contas, tudo é segurança. E diante aí de 20 anos, 22 anos, quais são os erros que ainda se continua cometendo em relação a essa prática de contratar errado, ir pelo mais barato, não analisar o todo, né? Até porque a gente está falando aqui de equipamentos que, na maioria das vezes, são os mais caros no condomínio. Se for falar elevador e grupo gerador, dependendo do condomínio, é o equipamento mais caro, né? É um patrimônio que fica e tem que ser cuidado, porque a construtora entregou, aí agora é com o síndico, é com o grupo gestor. E se você não estiver fazendo a preventiva, até garantia não é garantido para você, síndico, gestor. E aí indo para o elevador, que é um equipamento, é o mais caro, né? Muitas das vezes chega a ser o mais caro. Tem peças né? Que tem um valor realmente um pouco mais elevado, né? Assim, placas eletrônicas, inversores e tal. E o que a gente vê, Felipe, é que tem muita empresa hoje dizendo que faz a manutenção. Mas será que está tendo essa manutenção? Como o gestor que está acompanhando aqui o nosso programa, ele pode identificar vícios, possibilidade de algo que não é para estar acontecendo se estiver tendo uma manutenção de acordo. Sim. Até complementando o que o Frederico estava falando, em relação a você pesquisar, né? Realmente você tem que ter uma pesquisa. Tem empresas diversas no mercado, né? Logicamente você tem algumas mais conhecidas, outras menos, mas é importante você ver a estrutura da empresa. A gente sempre gosta de chamar o síndico, o administrador, para a nossa casa, né? Lá para a empresa, para ver a estrutura que a gente tem, almoxarifado de peças, laboratório técnico que nós temos, né? Com engenheiros. Então, tudo isso é um valor agregado também que a gente entrega, né? Então, a gente tem mais rapidez no atendimento, resolução mais rápida, né? Uma série de coisas.
Isso que você falou é interessante porque muitas vezes acontece, o técnico até passa lá no condomínio. Ele faz a ficha, olha ali rapidinho, porque ele tem muito equipamento para fazer e pouco tempo, né? Então a gente deixa a relação hora técnico, equipamentos por técnico. Se o síndico quiser acompanhar, não seja a ícone, Sim. perdão. Se ele quiser acompanhar um checklist, uma prevenção aí, vou começar com o Felipe, depois eu pergunto a você, Frederico. O que ele tem que exigir do técnico que vai fazer aquela inspeção de rotina, aquela preventiva? Quais seriam os pontos principais aí? Pronto. Logicamente, alguns pontos internos o usuário comum, o síndico, não pode acessar, porque precisa do especialista, né? Sim. O técnico de elevador, ele tem um treinamento para acessar o topo da cabina, os procedimentos de como fazer esse acesso. Mas questão de limpeza de casa de máquina, limpeza de fundo de poço, ajuste das portas, botões, né, se estão todos funcionando, indicadores, essas são coisas, cabo de tração, né? Que é para estar dentro daquele checklist, vocês deixam um formulário, como é que funciona a entrega dessa visita? Sim. O técnico ele tem um checklist que ele vai fazer mensalmente e tem uma ordem de serviço que é entregue ao condomínio, tudo com tudo que ele verificou e alguma observação, caso tenha. Tempo médio aí de um condomínio para o outro, de uma visita assim que atenda a todos esses depende, logicamente, do tamanho do condomínio, quantos elevadores, quantidade de paradas, mas em média uns 2 horas por equipamento. Então o cidadão que chegou lá e passou 15 minutos, ele não fez ele não preventivo, fez nada não, ele só subiu, desceu e foi embora. É um formato que evita esse tipo de prática de chegar lá, bater o ponto e sair. É um checklist que ele é travado, né? Então, o checklist ele vai ter os pontos que eu tenho que checar, vai ter as informações que eu tenho que colocar, tensão, amperagem, horas de funcionamento. Aí lá vai estar me pedindo cada passo a passo desse, ele vai travado. Eu não consigo ser genérico, eu não consigo passar direto. Tem como ele inventar também. Eu tenho que botar fotos, botar a situação do equipamento. Isso vai trazer uma porcentagem de coisas que estão pendentes, muitas vezes por conta de autorizações de cliente, ou então por conta de tempo de aprovação e tempo de execução. Então, isso tudo vai estar para estar no checklist, né? No checklist padrão. Fora o checklist padrão, tendo alguma avaria, tendo alguma demanda, se não foi ainda informado, se não foi ainda notificado em OS, para que seja dado a gestão cabida, a pessoa vai ter que abrir um OS para aquilo. Então, não eu só vi porque agora eu vim fazer a minha tarefa mensal, né? Vamos dizer que seja mensal. Então, aquilo lá vai estar... Será que está precisando de um óleo diesel? Será que tem um vazamento? Então, aquilo tudo vai ser traduzido em quê? Além do tempo do checklist, a gente ainda vai ter que levantar a OS. E se for de emergência, a gente já vai ter que correr com a ação. Então, entrar em contato, mandar um vídeo, dizer da necessidade, porque a máquina ficar inoperante. De repente, uma bateria que está com um terminal quebrado, eu estou com o gerador inoperante, né? Terminal de bateria. Então, assim, são pequenas coisas que muitas vezes a gente até atropela.